Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, falando sobre a questão de orçamento, tá? E vamos agora entrar bem nessa questão de critérios de medição e levantamento de quantitativos. Queria agradecer aqui a professora Daiana Basso Costa, que também, né, aproveitei um pouco do material dela aqui para passar aqui para vocês, ok? Bom, a nossa aula vai ser o critério de medição e levantamento de quantitativos, né, demolições, projetos e tudo mais. E depois nós vamos entrar na questão do trabalho prático, que aí a gente vai trabalhar diretamente em sala de aula, ok? Nós já falamos um pouco dessa questão das dimensões, então não vou entrar aqui, dimensões lineares, de área, volume de peso e as adimensionais, então a gente já falou isso em aulas passadas. E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, o cálculo de demolições, né? Normalmente ele é calculado em metro cúbico, né? O volume da estrutura a ser demolida cresce quando transformado em entulho. Isso aí a gente chama lá da época de mecânica dos solos, né? Do grau de empolamento, ou seja, se eu tiro a areia de um buraco, e se eu pegar aquela mesma areia e botar no buraco de novo, vai sobrar areia, né? Por quê? Porque mudou-se a constituição daquela formação e aquela areia vai ser, então não volta ao normal, certo? E para a demolição de alvenaria e de blocos, recomenda-se multiplicar o volume por 2, certo? Porque normalmente esse volume ele vai ser maior, porque você vai ter uma caliça, um entulho muito grande, então você pega aquela área e multiplica por 2. Isso aqui são dicas, né, que se utiliza, né? Então, o volume de remoção de entulho é igual ao volume de demolição vezes 2. Isso também é uma dica que a gente passa para que você faça o cálculo da demolição, tá? Os critérios de medição por projetos, né? É cobrado por metro quadrado, desconto para áreas repetidas, né? Desconto para projetos repetidos, certo? Isso hoje assim, por exemplo, em alguns projetos considerar elementos especiais, estrutural, reservatórios, muro de arrimo, vigas de transição, que são obras especiais, ou seja, são obras que vão exigir um cuidado na quantificação, na análise da execução, que vai impactar na execução, vai impactar no custo, tá? Então, assim, você quando vai fazer a questão que você bota lá, descontos para áreas repetidas, é quando você aquele projeto você já fez. Então, você não vai cobrar a mesma coisa do que de um projeto que partiu do zero. Então, você vai fazer um desconto para áreas repetidas e vai fazer um desconto para áreas, para projetos repetidos, ok? Em geral, existe um valor de mercado, que é o cubo por metro quadrado. Então, você tem um valor, normalmente você paga projeto por metro quadrado. Então, você pega lá 4.000, 5.000 metros quadrados de projeto e você tem um preço que é aquele negociado com as construtoras, certo? Os critérios de medição, sondagens em fundações profundas, né? Eu vou ter lá, né, furo de sondagem em metro, cravação de estacas em metro, estacas de aço tonelada, estacas de concreto pré-moldado no local metro cúbico, estacas pré-moldadas de concreto por metro, né? Ou seja, aquela estaca que eu já trago feita, né? Então essas aí elas são por metro, tá? E calcular o custo das juntas, que vai ser aquelas juntas em que eu vou ter entre uma fundação e outra, que ali também eu vou ter um trabalho de juntar, né, escarificar, juntar, então aquilo ali tem um custo que precisa ser contabilizado. O critério de medição de formas, normalmente ele é calculado em metro quadrado, né? A estimativa, você deve considerar a estimativa de reaproveitamento de formas, 3, 4, 5, 10, 15, depende da qualidade da forma, dos desmoldantes que você vai usar, do manuseio da forma, tudo isso vai levar em consideração se você pode usar ou mais ou menos a quantidade, né, aquela forma durante a obra, né? Para a determinação do quantitativo é importante haver o projeto executivo, certo? Por quê? Porque, por exemplo, eu preciso ter, normalmente quando eu estou fazendo uma forma, eu preciso saber como é que vão ficar as longarinas, onde é que vão ficar colocadas as estacas, certo? Como é que vão ser divididos, como é que vai ser feita a viga, ou seja, a escora das vigas, tudo isso precisa ser feito, eu preciso saber, eu preciso quantificar. E, normalmente eu tenho um projeto executivo, que pode ser feito por um profissional
assim, contratado só para isso, pode ser feito pelo calculista, pode ser feito, por exemplo, por quem vai executar a obra, né, o terceirizado que foi contratado, mas eu preciso ter isso aí para poder quantificar de forma mais correta, mais justa, mais precisa essa questão das formas, ok? Então eu preciso ter esse cuidado com relação ao projeto executivo. Tá? Bom, os componentes de forma de madeira, né, chapa compensada, que pode ser resina plastificada, que ela vai lhe dar uma qualidade melhor do concreto e uma repetibilidade da forma maior, certo? O sarrafo, o prego desmoldante, então todos esses itens fazem parte das formas. A armadura, normalmente ela é feita em quilo ou tonelada, certo? Em peso, então, né? É requerido de acordo com o projeto estrutural. Se você, cada projeto estrutural, nós vamos ver depois detalhadamente, existe o quadro que a gente chama lá quadro de armadura, ou de uma forma mais popular, o quadro de ferro, certo? Em que você vai ter lá todas as bitolas, e para cada bitola a quantidade de metros, e existe uma forma de conversão, o peso daquilo ali, porque você vai comprar aquilo ali, é tantos quilos, tantas toneladas de ferro de 8, de 12, de 12,5, então de 25, então cada um desses você vai ter lá o peso que você vai comprar. E a armadura eu devo considerar que ela tem três atividades. O corte, que eu vou pegar e vou cortar, né? Porque eu recebo barra de 6, né? Ou o rolo, mas as barras vêm de 6, né? E aí eu vou cortar as barras para poder fazer as minhas vigas, certo? Então eu preciso, as vigas, pilares, lajes e tudo mais. Então eu preciso cortar. Depois eu preciso dobrar, que é uma outra atividade que é muito comum, né, de você fazer, somente em viga, você tem no piso das vigas ou no teto, você dobra, né, você chega no aço e na ponta você dobra, tudo isso é calculado, o calculista ele dá, já tem aquelas dobras. Então eu preciso dobrar. Então tem máquinas, ou ela vem dobrada da empresa, ou eu tenho que ter o equipamento para dobrar, né, o dispositivo para dobrar isso em obra. E a montagem, que aí agora o que é que eu faço? Normalmente o ferreiro trabalha embaixo, monta, por exemplo, a viga, eu preciso içar e preciso montar. Então assim, eu pego as barras, corto, dobro e depois eu tenho que montar. Aí tem lá são tantos estribos a cada, né, estribo de tantos de espessura, né, de bitola tal, por centímetro, não sei o que, a cada 20 centímetros, por exemplo, eu tenho aquele estribo, eu preciso fazer aquilo ali, o ferreiro precisa armar aquela viga, certo? Então ele vai armar, né, ele vai montar aquela viga para poder colocá-la no local. Isso aí serve para o pilar, serve para laje, serve para tudo. Ou seja, então eu tenho as três etapas, né, de corte, dobra e montagem, tá? Eles têm há uma quebra, uma perda grande nessa questão do corte, né, porque eu vou cortar, né, se eu tenho lá 6 metros, eu vou cortar em algum pedaço eu vou sobrar. Vai sobrar, dificilmente eu vou usar toda aquela barra lá, a vara que eu comprei. Hoje, obviamente, existem, né, hoje já empresas que fazem isso, já lhe entregam todas montadas e aí ela tem um aproveitamento melhor, porque aquele pedaço que sobrou aqui pode servir para fazer um outro pedaço fora, até em outro momento da obra, né, da execução da armadura, da estrutura, eu posso pegar aquele pedacinho e complementar isso aí. Então eu posso reaproveitar, mas para isso eu tenho que ter um software e eu tenho que ter a possibilidade de fazer tudo ao mesmo tempo, de guardar e tudo mais, ou seja, eu tenho que ter todo um gerenciamento desse processo de corte, né? E a divisão por faixas de bitola, né? Então eu tenho as bitolas, cada bitola daquela, vai, como eu já mencionei, vai ter um coeficiente para que você possa transformá-lo em peso, ok? E aí vocês vão ver aqui, nessa nova slide, que eu tenho lá, né, como eu mencionei, o comprimento pode ser convertido em preço. Então aqui, por exemplo, eu tenho um diâmetro de 5 milímetros, que pode ser 3,16 avos polegadas, que dá 0,16 quilos por metro, tá? O 12 milímetros, que é o de meia polegada, vai dar 1 quilo por metro. Então, assim, então o próprio calculista, quando ele já faz o quadro de armadura fazendo essa conversão. Qual é o cuidado? Chequem sempre, certo? É muito importante que vocês façam a checagem se
as conversões estão corretas e se a quantidade, né, você faz por amostragem, se a quantidade está correta, né? Por exemplo, quantos metros foram feitos e quantos quilos foram convertidos, certo? E também é importante que você também acrescente uma porcentagem de perdas. Então, alguns projetistas acrescentam 10% de perdas no peso total do aço, no quadro de ferragem. Neste caso, não considerar perdas na composição de custo, certo? Isso é interessante. É uma sugestão, certo? Que você não considerar essas perdas na composição dos custos, tá? Normalmente você vai colocar, na hora que você estiver fazendo o orçamento, você coloca. Lá na composição você não coloca porque cada empresa vai usar ou não vai, é 5, é 10, é 15, vai mudar cada um, ok? Bom, os critérios de medição de concreto, certo? O concreto é moldado no local, é por metro quadrado, considerar perdas de adensamento, manuseio e tamanho das peças, então sempre vai ter uma coisa, e as instalações de bombeamento. Então, tudo isso também vai perder, ou seja, quanto mais alto o concreto, mais perda de carga vai ter, vai se perder material. Então, assim, isso também deve ser considerado nos critérios de medição na hora que você estiver fazendo lá na obra. E eu tenho lá o concreto pré-moldado, considerar unidades de compra, metro quadrado e metro cúbico, e a mobilização e desmobilização de equipamentos para montagem. Então, no momento que eu estiver fazendo a medição, eu tenho que levar em consideração essa questão. Como ele é pré-moldado, então eu tenho que ter um equipamento para tirar do caminhão, para colocar em pé, para cravar, o que, por exemplo, não necessitaria no concreto moldado em loco. Então eu preciso ter esse cuidado para poder fazer, isso vai impactar no meu custo, ok? E aí nós vamos encerrando por aqui, porque aí nós vamos agora apresentar para vocês, na próxima aula, os vários exemplos de memória de cálculo que podem ser utilizados aqui, que vocês podem utilizar para realizar o trabalho de vocês ou para na vida profissional que vocês vão ter daqui para frente, ok? Obrigado e até a próxima.